Você já recebeu um e-mail com um boleto a ser pago ou uma mensagem solicitando os seus dados para atualizar um cadastro no banco ou uma loja? A ação de cybercriminosos na internet tem se tornado cada vez mais frequente, causando preocupação em boa parte dos usuários. Apenas em 2017, golpes como o WannaCry e NotPetya criptografaram arquivos e bloquearam o acesso a computadores em dezenas de países. Recentemente, o aplicativo de celular Uber foi alvo dos criminosos virtuais e acabou por ser fraudado em mais de 57 milhões de dados da empresa. Por este motivo, torna-se cada vez maior a necessidade de manter a atenção com possíveis golpes na internet. Como é que eu posso identificar quando é ou quando não é um golpe? Dentro da área de segurança da informação, né, a gente trabalha esse conceito de golpes com o termo de engenharia social. Né? O que é engenharia social? É um atacante, uma pessoa mal intencionada, que de alguma maneira tenta persuadir a pessoa a executar uma ação que ela não gostaria. Né? Como, por exemplo, enviando um boleto de cobrança com os dados daquela pessoa, por exemplo, um nome e um CPF, né? E a partir daí ele tenta fazer com que ela pague aquele boleto indevido, né, e ele receba aquilo como benefício dessa ação incorreta. Como que as pessoas podem se proteger em relação a isso? Né? Primeiro, agir com desconfiança quando receber algum tipo de material desses. Né? Um exemplo muito comum é tu receber por e-mail esse próprio boleto de cobrança que tu citaste. Né? O primeiro passo é desconfiar. Né? Ah, mas eu fiz uma compra nesse local que está realizando a cobrança, né? Fiz, não fiz? Ah, não fiz, então vou ignorar. Ou se ainda existir algum tipo de dúvida em relação a isso, eu posso ligar para a empresa que está me cobrando e verificar se existe uma dívida, né? Bastante comum e-mails também relacionados a contas bancárias, né? Ah, determinado banco te manda um e-mail falando que determinada senha expirou, ou que tem algum arquivo que precisa ser baixado para poder acessar seu internet banking, né? Algumas vezes pode haver alguma atividade de engenharia social, né? Algum atacante tentando convencer a pessoa a executar uma ação que ela não gostaria. Não existe uma contabilidade do número de pessoas que foram fraudadas, ou até mesmo saber quantos golpes foram dados de forma cibernética. Mas, de acordo com Tassiano Balardim, é possível identificar uma possível fraude na internet. Dá para olhar, por exemplo, receber um boleto de um banco e saber identificar se ele é verdadeiro ou não? Porque, na verdade, o pano, né, o layout, vamos dizer assim, é muito parecido. Dá para identificar? Geralmente o atacante, né, tanto em boletos, existem outros ataques também que são relacionados a lojas virtuais. Né? Existem ataques que o atacante copia o layout completo de determinada loja virtual, é tudo exatamente igual, né, com preços de produtos muito baratos. Aí entra a questão da desconfiança, né? E o que ele quer vender aquilo para a pessoa, pegar os dados do cartão de crédito, pagamento e não entregar o produto. Como identificar esse tipo de atividade? Identificar o boleto legal não tem como, porque o boleto tem um determinado padrão. Né? O boleto vem num padrão que a gente conhece, tem o código de barras, tem data de vencimento, tem os dados de quem vai receber, né, de quem vai fazer o pagamento. Nesses dados é possível identificar, né, alguma divergência, né, e a pessoa desconfiar, né, daquele documento. Mas se for recebido isso, por exemplo, numa mensagem de e-mail, né, tem como tu acessar no teu navegador, no teu gerenciador de e-mail, uma área onde tu pode verificar de qual domínio que partiu aquele envio. E aí tu tem um ponto onde tu consegue identificar uma possível fraude. Ou seja, a pessoa também tem que ter um conhecimento na área da informática para poder detectar um caso desse. Para poder acessar essa informação. Vamos citar um exemplo assim. Imagine que eu recebi uma mensagem do Banco do Brasil, por exemplo.
Se eu acessar nas configurações do meu e-mail ali, exibir a mensagem por completo, uma das informações é o servidor que fez o envio daquela mensagem para mim. Poxa, se é uma mensagem do Banco do Brasil, tem que ser enviado pelo servidor do Banco do Brasil. E aí o que acontece? Quando é um golpe, ele certamente virá de um servidor de terceiro, um servidor desconhecido, né? Então essa é uma maneira de identificar, mas que requer um pouquinho mais de conhecimento. Dá para encontrar um jeito de ter a certeza de que realmente eu estou colocando os dados num provedor, num site que é fidedigno? Consegue, né? Tem duas coisas que são importantes de observar quando o usuário está informando, né, inserindo seus dados de pagamento de cartão de crédito em determinado site. Primeiro, olhar o link, a URL, né? Vamos supor, eu estou comprando do site da loja A, né? Eu sei que é lojaa.com.br. Então, eu preciso olhar lá na URL se eu estou inserindo, né, os meus dados de cartão de crédito naquele site da loja A, né? Se não é um outro link que eu estou acessando, né? Tem alguém tentando fazer com que eu insira aqueles dados em uma outra página, né? Então, essa é uma das formas. A segunda, né? Sempre quando for inserir um dado de cartão de crédito, né, é fundamental, é de suma importância, né, que a página que está recebendo aquilo tenha protocolo de segurança SSL. O que é esse protocolo? Como que eu posso verificar se ele existe? No próprio link da página tem que estar HTTPS, né? O S significa que aquela comunicação ela passa por um protocolo que criptografa aqueles dados, né? Então são duas coisas: cuidar a URL em relação ao domínio, né? O que é o domínio? O www. Né? O restante do link, para verificar se é o domínio da loja que eu estou comprando. E o segundo passo, identificar a criptografia, o HTTPS na URL. Ainda o brasileiro ele não está prevenido para esse tipo de coisa, ele não liga muito para essa questão de proteção. Como é que você sente isso, já que você atua na área de tecnologia de informação? Eu vejo que cada vez mais, né, tem aumentado essa preocupação em relação à segurança. O fato de nós estarmos aqui já conversando sobre isso já demonstra, né, que existe, de certa forma, um conhecimento que está crescendo em relação ao termo. Mas no Brasil, dados inclusive do CERT, né, que é o órgão responsável pela segurança da informação a nível nacional, a incidência de ataques da área de segurança da informação ela vem crescendo cada vez mais, né? Então, de certa forma, é um dado que preocupa e que nos mostra, né, que precisa serem tomadas medidas, né, para evitar, né? A segurança da informação ela pode ser considerada como uma corrente, né? São muitas e muitas possibilidades de ataque, né? E o profissional de segurança ele tem que fechar todos os elos da corrente tem que estar bem fechados. A gente pode dizer, Tassiano, que uma das coisas mais valiosas que se tem quando se fala em internet são dados. É um mercado que é muito valioso hoje? Para muitas empresas o dado ele tem um valor imenso, né? Por isso tem sido cada vez mais importante, né? E cada vez mais procurado o profissional da área de segurança da informação, né? No âmbito corporativo, principalmente, né, que a gente estava falando até então mais na questão individual, né? Mas quando tu passa para o âmbito de uma empresa, de uma corporação, de uma organização, o dado ele é um ativo que tem muito valor,
né, que tem muito valor. Então, imagina dados de clientes, de vendas, enfim, de todos os processos que acontecem nas empresas, muitas vezes estão dentro de sistemas de informação. Então, o profissional de segurança, né, ele é um profissional que tem uma importância muito grande dentro das empresas, porque ele é responsável por proteger esses dados, né? E cada vez mais a gente tem visto incidência, né, de ataques relacionados à segurança da informação, né? A gente tem visto ataques relacionados à criptografia de sistemas, né, na íntegra, pedindo algum tipo de resgate para liberar aqueles dados, né? E aí entra a importância do profissional de segurança atuando de maneira a evitar, né, a proteger a organização desse tipo de situação. O especialista dá algumas dicas para não cairmos nessa armadilha. No caso do boleto, é aquela questão da desconfiança. Ah, fiz a compra, não fiz, né? Se tiver uma dúvida maior, liga para a empresa que está te cobrando, né? Passa os teus dados. Não liga para um telefone que tiver no e-mail, certamente. Deve ser o telefone do golpe. Deve ser o telefone do golpista. Né? Pesquisa externamente, né? Usa, por exemplo, o Google, localiza a empresa, ou se você já tiver relacionamento com a empresa, entre em contato com ela através do próprio site da empresa, né? Mas sempre abrindo uma janela nova, nunca navegando por aquilo que te mandaram, né? Porque se tu navegar naquilo que te mandaram, tu estiver desconfiando daquilo, aquilo vai te levar para um caminho que a própria pessoa construiu. Ela quer te persuadir, ela quer que tu faça aquilo. Tem o site do Ebit, por exemplo. Eu recomendo analisar aqui, porque essa é uma ferramenta que ela coleta avaliações de lojas virtuais, né? Se eu quiser fazer uma compra online, eu posso acessar essa ferramenta e colocar o nome da loja ali e descobrir qual é a avaliação dela. Entendi. Né? Então tem o Ebit e tem o reclameaqui.com.br. Ou seja, dá pra gente ter uma reputação. Exatamente. Das lojas. São ferramentas que nos auxiliam em relação à verificação de reputação de lojas. Com relação ao domínio, dá pra gente olhar e identificar se é ou não uma fraude? Tirando esse lado, por exemplo, americana.com.br. Tem a ferramenta de registro, né? Eu posso consultar a propriedade daquele domínio. Onde que é feito isso daí? Isso é feito no site registro.br. Registro.br, ele é o site do NIC-BR, que é o órgão responsável pela internet no Brasil. Então todos os domínios com final .br, né, são gerenciados por esse órgão. Tá? Então eu consigo consultar as informações do domínio aqui, descobrir quem é o proprietário, qual é o endereço dele, né? Então assim eu consigo averiguar mais informações a respeito do local onde eu estou realizando uma compra, por exemplo, ou estou inserindo algum dado pessoal, por exemplo. Ou seja, para qualquer transação usando a internet, tem que se pesquisar, buscar informações, porque a qualquer instante eu posso estar caindo num golpe. É importante, tem que desconfiar. No momento que se desconfia da página ou daquilo que está sendo solicitado para ser realizado, vai atrás, né, cuida da questão da URL, da segurança, né, da criptografia na página, verifica a propriedade do domínio, né? Então tudo isso são passos, são precauções importantes para não cair em algum golpe.